Olá pessoal, eu sou Jacira Ribeiro e hoje eu vim fazer um vídeo para vocês para tirar a dúvida de uma cliente, porque ela tem um antúrio, o antúrio dela já cresceu muito e ela quer fazer o replantio e não sabe como que faz. O antúrio, ele é uma planta muito resistente, fácil de cultivar, ele costuma ser atacado por ácaro e por fungo, mas se você manter a sua planta bem nutrida, bem hidratada, e na iluminação correta, dificilmente ela vai te dar esse problema. Mas se a sua planta estiver atacada por ácaro ou fungo, não fique muito preocupado, porque isso é comum no antúrio, é fácil de tratar também. Mas aqui a gente vai falar do replantio. O antúrio, ele é uma planta que ela vai crescendo e vai formando esse caule. E nesse caule vai saindo essas raízes aéreas. Essa raiz, ela cresce com o tempo, se fixa no solo, para ir dando sustentação para a planta. Mas chega um ponto que esse caule aqui, ele fica tão alto que ele tomba. Então, se você deixar a sua planta assim, ela vai crescer, 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 e vai chegar um tempo que ela vai tombar do vaso. O ideal é que você faça esse replantio a cada 2 ou 3 anos, porque você fazendo isso, você revigora a sua planta. E você pode fazer isso de 2 formas, e vai depender do tamanho que está esse caule, e também do tamanho do vaso que você vai utilizar para fazer esse replantio. Vou retirar aqui, ó. Tá vendo? Tá cheio de raízes novas. Ele tava com excesso de água, olha aqui no fundo como tá encharcado. Então tem que tomar cuidado quanto a isso, porque esse excesso de água pode acabar provocando apodrecimento das raízes e também surgimento de doenças. Ó, pode observar que aqui embaixo, ó, não tem brotação de raiz nova. E a raiz que estava aqui, ó, aqui embaixo, apodreceu, ó, por causa do excesso de água. Na lateral, onde está um pouco mais, que não está encharcado, ele não está seco, está bem úmido, mas não está encharcado na lateral. Olha como está cheio de raízes novas, gente. Então, tem 2 formas de fazer esse replantio. Primeiro, que você pode fazer é retirar essas mudas pequenas. Aqui tem uma e aqui tem outra. E fazer o plantio dessa planta toda aqui, cobrindo esse caule. Não tem problema fazer isso. Se você fizer isso, daqui para frente ela vai crescer e essas mudas que você retirou, você pode plantar junto no mesmo vaso ou em um outro vaso. A outra forma de fazer, e eu vou fazer aqui para vocês verem, é cortar esses troncos que estão muito altos e replantar. Esse procedimento eu indico que vocês façam somente no período de chuva, ou se você tem uma estufa para manter a sua planta, ou se você conseguir improvisar uma estufa, porque como você vai cortar o caule, você vai perder essas raízes aqui embaixo, então essa planta ela vai ter menos raiz para absorver água, então algumas folhas vão amarelar e vão murchar. Se você fizer isso em um período que não seja o período de chuva, ou se você fizer isso e não tiver uma estufa para você colocar a sua planta. Então eu vou cortar para vocês verem. Não tem problema, gente, é fácil fazer isso. Lembre de esterilizar a sua tesoura, se for uma tesoura que você usa para todas as plantas. Lembre de esterilizar para não ter perigo de passar fungo ou alguma outra doença, alguma virose, alguma doença para a sua planta. Pode esterilizar com água sanitária ou com fogo. O álcool, gente, você pode usar também, mas o álcool, às vezes ele deixa passar alguns micro-organismos. Então o fogo é melhor do que o álcool. E também a água sanitária. Ó, eu vou cortar aqui. Observe as raízes que estão mais saudáveis para você deixar. Aí você corta. E a raiz que tá já no substrato, ó, tem raiz aqui no substrato, você vai puxar com cuidado, ó. Ó, tá vendo, gente? Algumas raízes que saiu do tronco, a raiz aérea, saiu do tronco, pegou no substrato e já, ó, tem filamentos, tá vendo? Tem raízes, ó, menorzinhas aqui. Tá vendo? Essas raízes aqui mais fininhas são as raízes responsáveis por nutrir a planta. Então é importante você fazer isso aqui, deixar as raízes que estão no tronco, ó, porque isso aqui vai ajudar muito na recuperação dessa muda, tá? Não corte o tronco cortando todas as raízes. Observe onde tem raiz para você não cortar todas,
Aí tira com cuidado para não quebrar. Olha que lindo que tá esse daqui, gente. Olha quanta raiz nova. Aqui tem. Olha só como ficou essa muda. Vou cortar a outra também. Ó, essa daqui eu vou cortar e ela já não vai ter tanta raiz quanto a outra muda, mas eu vou cortar para mostrar para vocês como é que se faz. Olha só, bem menos raiz. E essa muda menor, eu vou colocar ela junto, mas essa aqui eu não vou cortar. Eu vou só tirar ela daqui, desse torrão, e vou plantar ela junto com aquelas outras duas. Ó, tá bem enraizada. Então esse vaso vai ficar bem cheinho. Essa mudinha aqui, se você quiser plantar junto também pode. Ou você pode fazer uma outra muda separada em um vaso. E esses dois, ó, esses dois pedaços do antúrio que sobrou aqui, você pode replantar ele nesse vaso mesmo que estava e esperar. Demora bastante, mas geralmente eles conseguem emitir brotinhos novos aqui e desenvolver também. Só que é um processo demorado, então você tem que ter paciência. Aqui nesse vaso eu coloquei argila expandida no fundo para poder drenar. E eu vou usar aqui um substrato para plantar que tem bastante fibra de coco e casca de pinos. Tem que ser um substrato, gente, que seja bem drenado, que seja bem airado e que tenha bastante matéria orgânica, porque o antúrio gosta de matéria orgânica. Eu vou acrescentar nesse substrato aqui fibra de coco em chip. Porque a fibra de coco, ela ajuda a reter a umidade sem deixar esse substrato encharcado. Então eu gosto muito de usar a fibra de coco em chip para o plantio de aráceas. Vou encher aqui logo de substrato. Você pode misturar em uma vasilha separada a fibra de coco e o substrato. Eu já faço a mistura direto no vaso porque eu já tenho prática. Mas se você não tiver prática, mistura num vaso separado e depois preencha o vaso onde você vai fazer o plantio. Gente, olha como fica o aspecto. Tá dando pra ver aqui? Eu gosto de usar bastante fibra de coco em chip, gente, pra ficar nesse aspecto aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem bem, mas tem bastante fibra de coco aqui misturada. Feito isso, eu vou pegar a muda. Eu vou tirar essas folhas que estão mais embaixo, ó, eliminar elas. E eu vou plantar cobrindo até aqui onde está saindo a última raiz. Ó. Você não pode cobrir a ponta aqui onde está saindo a brotação, porque se você cobrir aqui onde está saindo a brotação, sua planta pode apodrecer, pode não desenvolver. Pode acontecer dela continuar crescendo assim mesmo, com o broto coberto, mas é melhor você não cobrir, tá? Para você não ter risco de perder a sua planta. Então você cobre até aqui onde está saindo a última raiz, cobre esse pedaço todinho, não tem problema. Por que que eu deixei esse pedaço, gente? Por conta dessas raízes aqui, que vai fazer toda a diferença no desenvolvimento dessa muda. Se tivesse raiz mais desenvolvida aqui em cima, eu teria cortado mais. Então lembre-se de deixar um pouco de raiz, que vai fazer muita diferença.
O que você quer, Janaína? Mamar? Agora? Espera só um pouquinho, tá bom? Ajuda aqui, ó. Ajuda. Fica aqui do ladinho, vem. Aí. Quer, pode trazer. Agora eu vou colocar a mudinha menor. Espera só um pouquinho. Então, pessoal, já terminei de plantar e olha que vou mostrar aqui para vocês que eu sempre deixo aqui um espaço de mais ou menos 1 palmo aqui do substrato para a borda do vaso. No caso do antúrio, eu sempre faço isso. Por quê? Porque de acordo com o crescimento da planta, eu vou acrescentando mais substrato para cobrir esse tronco e essas raízes. Se você fizer isso, você vai conseguir manter o seu antúrio no mesmo vaso sem precisar replantar por mais tempo. Então, eu acho que isso é uma dica muito interessante para você que não tem esse tempo de ficar fazendo esse replantio, essa manutenção, ter esse cuidado, deixar um espaço de pelo menos 1 palmo do substrato para a borda aqui do vaso. Então é isso, pessoal, espero que tenha conseguido explicar para vocês como fazer esse replantio. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, se inscreva no nosso canal, deixa aqui sua opinião, que é muito importante para a gente. Calma, Janaína. E assim que termina o replantio, é bom molhar, essa planta tem que ficar na sombra, não pode ficar no sol, não pode ficar em local muito seco. Então, se tiver um local mais úmido na sua casa, mais fresquinho, é o ideal para deixá-lo por pelo menos 30 dias. Se você puder pegar um saco grande e transparente para colocar colocar esse vaso dentro de um saco grande e amarrar, é melhor, porque ele vai simular uma estufa. Você vai ter menos trabalho com ele e ele vai se recuperar mais rápido. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.